Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e no Amazon Music. Apoie-nos no apoia.se/La Mescla Podcast, La Mescla com Z, com qualquer valor para ajudar a gente a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje conversamos com Raquel Sirotti. Ela é pós-doutoranda no Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito, em Frankfurt, na Alemanha. Ela desenvolve pesquisas sobre história do colonialismo europeu na África, com foco em Moçambique. Então, hoje a gente vai fazer algumas pontes culturais entre Alemanha, África e América Latina. Muito bem-vinda, Raquel. Oi, Miriam, muito obrigada pelo convite. Ai, desculpa a voz aqui, com esse clima aqui em Frankfurt, né, mudando pro inverno, a gente vai pegando umas gripes, vai ficando com tosse, mas enfim, espero que ao longo da entrevista aí tudo corra bem. Vai correr sim. Bom, Raquel, conta pra gente. Você, as pessoas não estão te vendo aqui, você é uma mulher brasileira, uma mulher branca, e eu imagino que de classe média ou média alta. Como que você chega na Alemanha para estudar colonialismo em Moçambique? Qual foi a sua criação, sua trajetória até a criação desse podcast tão interessante que você tem, que é chamado Tramas Coloniais? O que que te levou a mergulhar nesse tema e a compartilhar isso num formato de podcast? Bom, eu acho que tem várias versões para essa história, assim, né? Vou tentar resumir ela e focar em uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que é a Universidade Pública Brasileira, né? A minha formação é em Direito, na verdade. Eu fiz graduação em Direito e mestrado em Direito no Brasil, e vim fazer o doutorado na Alemanha, porque assim que eu terminei, quando eu tava fazendo mestrado, né? Assim que eu tava para terminar o mestrado, é, eu já sabia que eu queria viver de fazer pesquisa, e infelizmente no Brasil e na América Latina são poucas as oportunidades para você fazer isso a um nível profissional, assim. Óbvio que tem oportunidade de pesquisar quando você é contratado como um professor em uma universidade, né? Quando você passa em um concurso, mas pesquisa acadêmica é uma coisa enfim, a gente tem bolsas de financiamento durante o período que você faz doutorado, mas não é profissionalizada, pelo menos no Brasil, né? Desde o período da graduação, eu já faço muito mais pesquisa em história do que em direito, né? Meu tema de pesquisa é história do direito. Então, eu já fiz matérias na faculdade de história, né? No mestrado também. Isso foi uma formação muito mesclada entre o direito e a história. É, E eu falo que o que me trouxe aqui foi a Universidade Pública Brasileira, porque eu acho que é um ambiente de muita troca e de muita diversidade, né? Pelo menos o período que eu entrei na universidade no Brasil já era um período em que se discutia muito a questão de como o ensino acadêmico universitário estava muito concentrado nas elites, como era necessário, as políticas afirmativas de cotas, por exemplo, né? Eu sou numa cidade do interior do Paraná, então essa política de cotas ela chega muito mais tarde, né? É uma região muito mais conservadora no Brasil, é uma região que se apresenta como uma região muito europeizada no Brasil, é, e que culturalmente se define por isso. Então, eu acho que o ambiente da universidade tanto me deu essa possibilidade de transitar por áreas do conhecimento, quanto de conhecer contextos que eram diferentes dos meus, porque, como você falou, eu sou uma mulher branca de classe média, enfim, com uma história muito parecida com a história da maioria das pessoas nessa região do Brasil, bisneta de imigrantes que vieram, trabalhavam em lavoura de café, filha de pais que trabalharam também, sempre na terra e que tiveram oportunidade, primeira geração que teve a oportunidade de estudar e ir para a universidade. E é isso, eu acho que na universidade brasileira eu tive a oportunidade de conhecer outras histórias e de me perceber também, perceber quem eu sou, o que isso significa, qual é qual o meu lugar de fala e como eu posso
me entender dentro de tudo isso. E eu também acho que é importante dizer que o nível das faculdades, sobretudo as faculdades de história, no Brasil, é altíssimo, assim. Então, a gente chega para aplicar para doutorados em outros países com um nível muito alto de conhecimento historiográfico, de conhecimento do debate historiográfico, e inclusive algumas áreas da historiografia, por exemplo, a historiografia sobre escravidão transatlântica no Brasil é talvez a mais importante do mundo, assim. Então é isso, assim, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ter me formado em universidades, em diferentes universidades públicas no Brasil, assim, porque eu fiz mestrado em Santa Catarina, eu estudei no Paraná, fiz bastante coisa na USP antes de sair, em São Paulo também. E isso, eu vim para cá para participar de um departamento de pesquisa dentro do Instituto de Pesquisa onde eu trabalho até hoje, que estava enfocado no estudo de impérios ibéricos, ou seja, tudo que foi colonizado por Portugal e Espanha no mundo em algum ponto da história. E o que toca basicamente todos os continentes do mundo, né? Não é só a América Latina que a gente conhece, muitos territórios na África, muitos territórios na Ásia. Então, a partir disso, eu encontro com várias pessoas aqui que por mais que estejam numa instituição alemã, na Alemanha são latino-americanas, são pessoas latino-americanas que vêm de vários contextos, de vários países, e que estão pesquisando diversos aspectos desse processo de colonização. É, E mas sempre pensando. falando em colonialismo, né? Colonialismo pensando acadêmico, talvez seja uma pergunta muito básica, mas o que que a Alemanha tem a ver com estudar colonialismo, os impérios ibéricos, sabe? É um ponto muito geograficamente, historicamente, não está muito relacionado, né? O que que acredita a Alemanha para estudar uma instituição alemã para estudar uma coisa que não tem nada a ver com eles? Eu acho que não tem nada a ver se a gente pensa numa perspectiva contemporânea atual, né? A gente vive em um mundo em que a geopolítica é dividida em estados, a gente pensa na lógica dos países, né? Mas se a gente vai um pouco para trás na história, a Alemanha tem uma independência muito recente, começando por aí, né? Uma constituição como estado que vem no século XIX só. E antes disso, a Alemanha estava muito vinculada a diversas partes da Europa, né? É, e os impérios ibéricos, Portugal, Espanha, o Reino de Castilha, durante muito, muito tempo, foi a grande força de maior influência dentro da Europa. E a Alemanha é um país que está no centro da Europa, né? Então tem essa questão de que o interesse por essas regiões e por esses processos de colonização é um interesse que é constitutivo da história desse país, por mais que a Alemanha não seja um país que seja conhecido por ter tido colônias, teve colônias na África, a gente fala muito disso no podcast, né? Mas não é a grande força colonizadora como foi Portugal e Espanha, mas sim a Alemanha tem um passado muito recente que tem tudo a ver com o colonialismo, né? Então, começando por aí. A segunda questão é a dimensão da religião, né? Todo o processo de colonização ibérico está muito centrado em forças que vêm da Igreja Católica, que também era uma força muito presente na Europa e muito estruturante, né, de tudo, muito mais que o Estado. Então, eu acho que essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão aí já é menos histórica e mais geopolítica, né? A Alemanha é um país que eu diria assim, neocolonizador em vários aspectos, né? E a ciência é um deles. Então tem muito investimento para pesquisa aqui na Alemanha. É muito comum que pesquisadores sejam contratados como trabalhadores, ou seja, eles têm contratos de trabalho para desenvolver pesquisas básicas, que não necessariamente são pesquisas voltadas a resultados ou a temas específicos. E isso acontece em todas as áreas biológicas, exatas e nas ciências humanas também. Então, é possível encontrar aqui financiamento para estudar coisas que não sejam tão vinculadas a problemas sociais urgentes, como acontece em muitos lugares, né? Que geralmente as pesquisas são vinculadas, não sei, a questões que estão muito na pauta,
que tem um risco iminente de que aconteça alguma tragédia, violência ambiental, violência doméstica, etc. Aqui na Alemanha eles têm financiamento para isso, mas eles têm financiamento porque eles chamam de pesquisa básica, né? Que são temas mais indiretamente relacionados com questões que eles têm interesse. Inclusive, uma certa tranquilidade econômica, social, uma Exatamente. certa estabilidade que permite você não estar resolvendo a ordem do dia, o problema urgente do dia que vai matar um monte de gente, que vai deixar um monte de gente doente, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é um privilégio, né? Eu acho que é a definição mais simples de privilégio, né? Que eles podem fazer por prazer na hora que eles querem, uma coisa que a grande maioria do mundo tem que fazer por necessidade, né? E eu acho que eu vejo isso aqui em vários âmbitos da vida, né? Não só na pesquisa acadêmica. E a gente estava conversando e só nesses 10 minutos de conversa, mais ou menos, a palavra colônia, colonialidade, colonialismo, neocolonialismo foi dita, já perdi as contas de quantas vezes. Então, eu acho que a gente devia dar um passinho para trás e tentar definir, e eu sei que isso vão meses e meses e anos de estudos e doutorados, mas para quem nunca pensou em colonialismo, como você explicaria o que é colonialismo, colonialidade, decolonialidade, né? O que é essa colônia? É as colônias alemãs lá de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul? O que é esse colonialismo que a gente está conversando aqui? A pergunta de US$ 1 milhão essa, né? É a pergunta que abre o Tramas Coloniais, né? Porque, enfim, quando a gente pensou no podcast, quando eu pensei no podcast, foi a primeira coisa que me veio à mente, né? A gente precisa oferecer uma definição de colonialismo, tendo consciência de que colonialismo é um conceito, uma ideia e uma prática muito ampla e que acontece é, de maneiras muito diferentes na história da humanidade, né? Então, como que a gente pode balizar um pouco essa ideia para estabelecer uma conversa e para que as pessoas entendam no que a gente está falando, né? Eu acho que vou usar as mesmas palavras que eu usei no primeiro episódio do podcast. O colonialismo é um sistema de opressão, de, de poder e de exercício de violência e de dominação e de ideias de superioridade, que podem envolver superioridade econômica, superioridade racial, superioridade cultural, superioridade jurídica. Então, é basicamente um movimento de um grupo ou um povo olhando para outro grupo e outros povos e tentando estabelecer uma relação de superioridade e de dependência. Quando a gente fala em colonialismo, a gente pode pensar no que aconteceu no Império Romano, por exemplo. O Império Romano era um império colonialista. O Império Azteca era um império colonialista. Só que existe um tipo de colonialismo que eu acho que constitui as nossas vidas até hoje e que tem especificidades que são muito debatidas, assim, são muito debatidas no cotidiano, são muito debatidas nas universidades, que é o colonialismo europeu. Nossa, os Então, astecas, os indígenas, tão bons indígenas, eram um império colonialista, meu Deus do céu, o bom indígena na verdade, não é tão bom assim, ele é do mal. Caramba. ele é um ser humano, né? Ele é um ser humano e que constitui grupos e organizações políticas muito complexas, E, aliás, muito mais indígena, complexas que as ocidentais, em muitos indígena é um casos. termo colonialista para falar dos astecas Sim, também, né? exatamente, Os exatamente. astecas daquela época jamais se chamariam de indígenas, eles eram os colonizadores, eles eram Claro, os claro, poderosos. claro. Eles eram as pessoas que tinham um poder político naquele território e isso não estava em discussão, né? Essa narrativa do que eles são, ela chega depois, muito depois, né? E é basicamente esse um dos elementos centrais do colonialismo europeu, né? Que passa a acontecer a partir do século XV, com, com as grandes navegações, com a invenção da caravela, né? Tem várias, vários eventos que contribuem para que isso ocorra, né? E não são só eventos políticos que acontecem lá
na metrópolis, mas também o que está acontecendo nas colônias e como essas pessoas estão chegando até ali, né? E eu acho que um dos principais efeitos desse processo de colonialismo europeu é essa classificação do mundo que eles vão supostamente descobrir, né? Eles não estão descobrindo nenhum mundo, o mundo já estava aí, né? São eles que estão chegando até ali e estão falando que a partir da chegada deles, aqueles lugares passam a ter existência e relevância, né? É nomear os outros da forma como eles querem, né? E projetar neles toda a expectativa de que a humanidade seja uniforme. Então, o colonialismo europeu ele tem muito essa força uniformizadora, de que as coisas têm que ser homogêneas, de que elas têm que ser iguais, de que elas progridem em uma linha reta rumo a um momento em que elas vão ser melhores ou mais evoluídas. E esse marco, né, de definição é sempre o que é ser europeu. Então, é um processo de expansão pelo mundo, expansão que se dá por meio do comércio, mas que logo se torna uma expansão jurídica, se torna uma expansão cultural, é, voltada à tentativa de uniformizar essas partes do mundo e de fazer com que elas tendam a, a uma igualdade com E, a cultura, o direito e, enfim, a economia que está na Europa, mas sempre uma igualdade limitada, né? A tendência à igualdade, ela nunca chega. Um indígena, ele nunca vai ser como um europeu. Nunca. Por mais que ele se assimile, por mais que ele aprenda a língua, e a questão idiomática é uma coisa muito forte também, né? Pô, a gente para pra pensar um país do tamanho do Brasil falando português é uma coisa bizarra, né? Mas enfim, eu acho que esses são os elementos principais, assim, e em relação a isso que você perguntou do que é decolonial, o que é pós-colonial, o que é contra-colonial, eu acho que na posição de historiadora, né, porque como eu falei, eu tenho formação, assim, minha formação na graduação é em Direito, mas toda a minha pós-graduação e o meu trabalho hoje é um trabalho de historiadora. Eu prefiro não não usar esses termos senão em contexto. Ou seja, quando eu estou falando em colonialismo na África, ou quando eu estou falando em colonialismo na América Latina, ou quando eu estou falando em colonialismo na Ásia, como eu posso interpretar isso de uma tal maneira que eu coloque a agência das pessoas que são desses lugares no centro da narrativa, e não os europeus? Porque é isso, não dá para eu tirar o colonialismo da história do mundo. Ele aconteceu, não dá pra gente, se a gente for usar em sentido literal, não dá pra gente descolonializar a história. A história está marcada pelo colonialismo. O que a gente pode fazer é repensar e criticar o lugar que os próprios europeus se deram dentro dessa história. Porque quem fez isso foram eles, né? E eu acho que aí tem várias estratégias, como diria o Nego Bispo, contra-coloniais, de contrariar o colonialismo, que podem ser usadas para que essa história narrada seja alterada. Eu acho que isso é uma necessidade urgente, importantíssima, e que tem um impacto na nossa vida, assim, não é só acadêmico discutindo, ai, qual a diferença de decolonial, descolonial, contracolonial, não. Eu acho que é isso, assim, é focar no importante que é a prática, não só a ideia, a prática de colocar as pessoas dos territórios colonizados nos centros das narrativas sobre opressão, sobre história, sobre memória, é, sobre desigualdade social e econômica. Então é isso, da gente pensar como a gente constrói a interpretação do que aconteceu no passado. e o que parte, que elementos na história europeia e na história das ideias, das ideologias, das culturas europeias, na sua opinião, faz com que esse colonialismo europeu, faz com que um europeu acredite que é possível uniformizar o mundo e levar o mundo inteiro a uma condição supostamente melhor, né? Essa uniformização, claro, não é para todo mundo, como você falou. O que historicamente na Europa faz as pessoas acreditarem nisso? Porque, por exemplo, em outras regiões do mundo, a cultura funciona de outro jeito, tem outros elementos culturais que fazem as pessoas acreditarem em outras coisas, né? Em outras formas de ver o mundo, de ver a vida,
outros tipos de colonialismo, como o dos astecas, por exemplo, né? Você tem alguma ideia do que, na mentalidade europeia, o que aconteceu na história da Europa para os europeus se acreditarem dessa forma? Também é uma pergunta bem difícil de responder, assim, porque é isso, assim, você perguntou sobre as ideias, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, da gente Ah, relembrar. Existe uma Onde grande vem, diferença. de onde vem essa enorme autoestima dos europeus? Eu quero, assim, como é que eu faço para ter um 10% assim, dessa autoestima? Acho que é uma pergunta dita de outra forma. Eu acho que tem. É isso, assim, é uma resposta muito complicada, né? Mas se fosse para resumir, eu acho que tem dois elementos que determinam muitas dinâmicas de pensamento, assim, na Europa. A primeira é o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião que se torna hegemônica na Europa justo nesse período das grandes navegações, do período em que começa, por assim dizer, o processo de colonialismo europeu, no século XV. Não é a única religião, obviamente, tem muçulmanos lutando, inclusive ali na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, por dominar 80, territórios. são Mas o 800 anos. cristianismo, ele é uma religião e uma prática, uma prática institucionalizada de conversão massiva. Então, o principal objetivo da Igreja Católica nesse período, e na verdade até hoje, é que todas as pessoas se convertam ao cristianismo e que entrem no reino de Deus. Então, a gente tem que lembrar que nesse período, como eu falei, a igreja ela era tão importante, se não mais importante que o Estado. Os estados modernos, do jeito que a gente conhece, eles não existiam. Então a igreja era uma força enorme de evangelização, mas também de controle, né, das pessoas, controle da vida das pessoas dentro da casa delas, controle de como os príncipes iam investir dinheiro, o que eles iam fazer, o que eles podiam fazer ou não. Então tem essa primeira questão de que é, esse processo de dominação do colonialismo europeu, ele se dá a partir de uma religião que é extremamente centralizadora e homogeneizante. E isso muda. A Igreja Católica não é a única, a gente, por mais que a gente acredite, né, que é a única religião universal, a gente ouve essas coisas, né? Até hoje, inclusive. Por isso que também é importante a gente entender, né, as A relações entre Igreja colonialismo, Universal. religião, cristianismo. Não dá para pensar em colonialismo sem pensar em cristianismo. Assim E como a não dá para pensar em igreja. cristianismo sem pensar em tentativa de homogeneizar culturas e, de alguma forma, apagar a diversidade, né? E imagina que tem uma igreja que se chama Universal, do Reino de Claro, Deus. exatamente. Imagina a autoestima da pessoa que dá um nome desse para a própria igreja. Sim, Eu sou universal do reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Aqui aqui é o lugar, sabe? A autoestima é impressionante. Então, desculpa, te interrompi. Tem a questão do cristianismo. Tem mais alguma coisa? eu acho que sim, eu acho que isso, assim, o cristianismo é a primeira grande força que sustenta o colonialismo, que é uma força de enfim, de reprimir a diversidade, de tentar categorizar os seres humanos, né, em status, quem é filho de quem pode fazer isso, vindo de tal família ou não. E a segunda são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas na Europa nesse período, né? A caravela, as armas, toda essa ideia de matar à distância, né? Matar à distância que ela é perfeccionada pelos europeus. O uso de armas, né? Armas no sentido mais moderno, que a gente tem com pólvora, tudo isso, não é uma exclusividade dos europeus, não é uma invenção europeia, mas é uma arte que é perfeccionada pelos europeus. Então, a partir do momento que você tem um barco que te permite viajar milhares de quilômetros, e você tem homens que sabem operar esses barcos, que sabem ler os espaços e o meio ambiente de uma tal forma que eles vão saber onde eles vão estar chegando e que levam consigo armas que permitem matar e atacar o outro
sem ter que chegar muito perto dele, isso revoluciona a história da humanidade, assim, Até o dia que chegam até os dias de hoje. mísseis que atingem a Síria, que atingem a Palestina e que atingem, chega a bomba atômica, enfim, mísseis intercontinentais, né? A gente só está numa evolução disso. Exatamente. E eu acho que o interessante da gente pensar em por que é importante entender colonialismo, usar essa palavra hoje, tá em destrinchar esses fios, né? Essas tramas. E até por isso que o podcast chama Tramas Coloniais, né? Porque é um convite a gente estabelecer essas relações que não parecem tão óbvias, eu acho, em um primeiro momento, ou que são mais óbvias para quem vive de estudar isso, né? Para quem estuda isso em um nível mais profissional, mas que afetam a vida de todo mundo, né? E estão aí e, e que eu acho que não devem ser só compreendidos, não é só a gente saber que isso tá aí, né? Não é só a gente entender que isso tá aí, é a gente também refletir sobre qual é a nossa responsabilidade nisso e como a gente pode pensar em outros tipos de convivência, né? Porque eu acho que o colonialismo, um dos efeitos do colonialismo para o bem e para o mal, é a convivência de várias culturas e de várias populações em um mesmo território, né? A partir do processo de globalização que é iniciado pelo colonialismo, as pessoas circulam muito mais, né? As pessoas são retiradas com violência dos seus territórios, levadas para outros lugares, para fazer trabalho forçado, por exemplo, se a gente pensa no período da escravidão, com milhares de pessoas que foram violentamente tiradas do continente africano e enviadas para o Brasil ou para Cuba, né? E o que isso gera, né? Gera essa convivência entre culturas, ideias e seres humanos que gerou muitas violências e muitas coisas horríveis, mas que também, se refletida e entendida, eu acho que pode gerar outras coisas, né? Eu acho que essa é a parte interessante do debate sobre contracolonialismo e sobre colonialismo. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. E você falou um pouco do dia a dia, né? Que o colonialismo nos afeta muito no dia a dia. Você pode dar mais exemplos disso? Como é que uma pessoa aqui no Brasil, vivendo sua vidinha, trabalhando, cuidando da família, dos bichinhos de casa, enfim, pessoa tocando sua vidinha, como que ela está vivendo o colonialismo? Como que alguém pode enxergar e perceber que está vivendo o colonialismo no seu dia a dia? Ou os efeitos dele, pelo menos? Tem várias possibilidades aí da gente refletir sobre isso, mas não sei, um primeiro exemplo, assim, essa pessoa brasileira, para ela viajar, para ela sair do território brasileiro, se ela for fazer uma busca rápida aí, a grande maioria dos espaços no mundo, incluindo a Europa por mais de um certo tempo, vão pedir que ela tenha um visto ou que ela tenha alguma forma de documento certificando que ela vai entrar nesse país, mas que ela vai sair rápido desse país. A mobilidade das pessoas colonizadas ou descendentes, né, de todo esse processo do colonialismo europeu, ela é muito reduzida se comparada dos europeus. Quem tem um passaporte europeu no mundo hoje, né, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com tudo que está acontecendo aqui na Europa também, mas quem tem um passaporte europeu ou americano hoje, por exemplo, tem uma possibilidade de trânsito pelo mundo que um latino-americano não tem, que um africano não tem. Pior ainda, se for um africano, que um asiático não tem. Então, começamos por aí, né? O seu movimento, ele é muito limitado em comparação com o movimento dos europeus ou dos estadunidenses, né? E quem define isso são essas pessoas, até hoje. Quem define as políticas migratórias, óbvio que isso se dá por acordo, né? Os países têm que fazer acordos para essa questão de visto. Alguns países, principalmente na África, né? Alguns países africanos claramente não querem fazer esse tipo de acordo, porque eles querem que as pessoas também tenham que ter visto para entrar no país deles, porque isso também é uma política, né? Se a vida inteira essas pessoas tiveram que apresentar documentos para andar
Nem que fosse um quarteirão, eu acho que é justo que agora os europeus que entram nos países deles tenham que, né, pagar uma certa taxa de imigração e apresentar um visto, etc. É, só que isso é uma questão diretamente relacionada com o colonialismo. E eu, morando fora do Brasil há algum tempo, sinto isso e vejo isso também em relação a vários colegas, né, que também tem níveis, né, do que é um imigrante, né? É, existe o imigrante brasileiro, branco, que passa aqui, né, de uma maneira mais fácil. Existe o imigrante peruano, que tem um fenótipo mais indígena, que tem uma cara diferente, né, que os alemães já interpretam de outro jeito, então essa pessoa tem acesso a outras coisas. Então, essa é outra questão que vem a partir do colonialismo, né, a racialização da nossa compreensão do mundo. A gente Isso, compreende o mundo, por mais que a gente diga que não, a partir da cor da pele do outro, a partir dos traços, do rosto, da maneira como essa pessoa fala, das línguas que ela fala, do sotaque que ela tem, da capacidade que ela tem ou não de falar os idiomas europeus, se ela fala bem espanhol, se ela fala bem inglês. Ela tem uma entrada no mundo que uma pessoa que não fala bem espanhol, não fala bem inglês, não tem. eu tenho uma experiência dessa que eu vivi na pele. Eu também sou uma mulher branca, de pele bem clara, tenho ascendência polonesa e lituana, então do leste da Europa, né, que as pessoas têm a pele bem clarinha. Isso pelo lado da minha mãe. Pelo lado do meu pai é pernambucano, foi comprar cigarro e nunca voltou. Então eu não tenho muita informação. Do lado do meu pai, algum dia eu vou fazer o teste genético. E eu estava na Espanha, trabalhando ilegalmente. Eu não tinha um visto de trabalho, eu estava com um visto de turista. Eu estava guiando um grupo de estrangeiros num ônibus, um ônibus de linha. Eu estava com um grupo de, sei lá, umas 7, 10 pessoas. É, e eu não devia estar trabalhando lá, mas eu estava. Fui para trabalhar e a empresa, não sei por quê, não me deu um visto. E eu também era muito nova. Falei, vamos, bora. E aí a polícia parou o ônibus, né? De novo, era um ônibus de linha, não era aqueles ônibus de excursão. Era um ônibus de linha, a polícia parou o ônibus na fronteira entre Portugal e Espanha, coisa que normalmente não se faz por causa do Tratado Schengen, né? Não tem exatamente uma fronteira, mas naquele momento a polícia resolveu parar o ônibus e aí eu entrego meu passaporte brasileiro, o cara olha para minha cara e me deixa passar, porque eu tenho essa cara de polaca, né? Não, nem verifica direito o meu passaporte e me deixa passar e tira todas as pessoas negras do ônibus. Então, isso aí é um exemplo clássico, né, Eu disso, assim. estava fazendo uma coisa ilegal. Sim, mas você tinha traços físicos que são traços físicos que eles associam a algo mais parecido com eles, assim. É uma pessoa que não oferece perigo, é uma pessoa que pode se assimilar bem. Eu acho que é isso, assim. O colonialismo, ele tem essa dinâmica da exclusão do outro, mas também ele cria essa falsa ideia de que se você cumprir com certos requisitos, se você tiver uma certa cara, você pode se assimilar, você pode ser promovido a uma categoria superior, que é a categoria do, Então, um do... pouco, acho que menos importa meus documentos se eu estou cumprindo determinadas regras ou não, mas me importa muito mais a cor da minha pele, né? E mais de Sim, uma vez me deixaram passar na Espanha, e passaram um pano para mim, assim, por causa da cor da minha pele, né? Eu fui discriminada a meu favor, né? Tive um privilégio, claramente um privilégio, de não ser presa, deportada, revistada e etc., por causa da cor da minha pele. E é uma coisa que sim, eu não sim. escolhi, não fiz, não, sabe? E aquelas pessoas negras que foram retiradas do ônibus, também não têm culpa de absolutamente nada. Possivelmente elas estavam, inclusive, mais legais do que eu ali, né? Então não é, Sim, sim. é mais racismo do que cumprir a lei. Não, claro, é racismo, é sentido de superioridade, isso que você falou, né? Essa autoconfiança, né?
que os europeus têm também, de inclusive nessas decisões que são, né, se a gente for olhar na letra da lei, ilegais, né, no sentido de te deixar continuar fazendo o teu trabalho, mesmo que eles saibam que você não tem um papel para fazer isso, mas também essa arbitrariedade para decidir quando eles acham que aquela pessoa não oferece perigo, né? Isso também é um privilégio, né? En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. E considerando que você estuda colonialismo no continente africano, especialmente em Moçambique, como é que a gente poderia fazer paralelos entre a história do colonialismo na África e na América Latina? Né? Tem muitos pontos em que essa história se entrecruza. O que a gente poderia falar sobre isso? Olha, eu acho que, assim, o que também voltando à questão do primeiro episódio, né? Quando a gente pensa em colonialismo, o colonialismo ele muda, né? Os processos coloniais na América Latina, eles são diferentes dos processos coloniais na África, e principalmente se a gente pensa em Moçambique, né? Sempre que a gente pensa num processo de colonização, é muito importante a gente entender o que tem ao redor, né? Por exemplo, se a gente pensa na colonização do Brasil, a gente está rodeado por um outro império, mas que é um único império que está dominando as regiões ali ao redor. Em Moçambique não é assim. Moçambique o território colonizado por Portugal, ele é vizinho de um território que é colonizado para a Alemanha, que é vizinho de um outro território que é colonizado pelos ingleses e pelos franceses. Então tem toda uma série de disputas aí que eu acho que criam dinâmicas diferentes, né? Tem outras tecnologias, o colonialismo, o duro do colonialismo na África ocorre só no final do século XIX, início do século XX, é uma coisa muito recente. Já tinha, já tinha televisão, já tinha jornal e uma boa parte do colonialismo africano, então também isso muda muito as relações. Mas eu acho que se a gente for pensar em pontos que se encontram, em pontos comuns, eu acho que eu entraria muito por isso que a gente estava falando antes, assim. Os problemas estruturais, a questão racial, exatamente igual. Moçambique é um país de pessoas negras, e por muitos anos a elite, até hoje, por muitos anos e até hoje a elite daquele país é branca, né? É, e isso se repete em muitos países na África. Se a gente for pensar a África do Sul, que tem uma história muito mais de um racismo muito mais demarcado, né? Muito mais a nossa cara, mas isso não quer dizer que isso não tenha acontecido em outros países na África. Só para dar um contexto, a África do Sul foi um regime que foi um país que viveu sob um regime de apartheid por décadas, por mais de 60 anos. E nesse regime de apartheid tinha uma separação muito parecida com o que ocorria nos Estados Unidos, né? Talvez as pessoas que ouvem a gente saibam um pouco mais do contexto dos Estados Unidos, mas um contexto de segregação absoluta entre brancos e negros, assim, e com uma elite branca dominando a política, dominando a economia, dominando os centros urbanos, por autorização jurídica, porque estava escrito na lei, né? E, e por mais que o regime do apartheid só tenha oficialmente existido na Namíbia e na África do Sul, essas lógicas permanecem assim, em vários países da África até hoje. Muito disso de empresas multinacionais chegarem para fazer grandes obras, né? Muitas empresas vindas da Ásia hoje entrando, negociando recursos naturais por preços ínfimos, né? É, eu acho que também é uma coisa que a gente pode conectar muito com a questão das heranças coloniais na América Latina. Tem empresas brasileiras, né? Empresas brasileiras, Eu ouço muito sim. o podcast Xadrez Verbal de política internacional e eles costumam chamar de Odebrechtquistão. Uhum. Os países. Em Moçambique é algo muito presente, assim, o Brasil é Sim, percebido como bem que um colonizador regional, assim, né, em Moçambique. Hoje eu acho que nem tanto, mas, assim, se a gente for pensar uns 10 anos atrás, sim, o Brasil era um país que estava investindo pesado em setores muito importantes da economia, e em muitos casos investindo sem criação de estruturas sustentáveis para as comunidades locais. E o que que significa isso? É que uma empresa vai, ela leva toda a infraestrutura, ela leva o pessoal que vai trabalhar lá, ela não emprega pessoas locais, ela não dá
cursos de capacitação para que essas pessoas tenham condições de continuar desenvolvendo aquela atividade. E isso pô, quantas histórias assim a gente não ouviu, né? No Brasil, América Latina fora, né? E na África isso também acontece. E como é que fica a questão do colonialismo ibérico na África, lá para os anos 1400 e final do século XV, início do século XVI, com o tráfico de escravos? A gente vê o tráfico negreiro, as consequências, né, do tráfico negreiro e da escravização aqui no Brasil e em toda a América Latina, mas poxa, a África é um continente enorme, super diverso, mas daqui de onde eu tô, eu tenho pouco conhecimento, então, da sua experiência, o que que fica desse tráfico negreiro hoje em dia nos lugares que você visitou? O que que se fala sobre essas pessoas que foram tiradas de lá? O que que ficou? Que marcas esse tráfico deixa hoje nos lugares que você conhece na África? Pessoal, eu vacilei aqui na terminologia. A palavra correta não é escravo, tráfico de escravos, mas sim tráfico de pessoas escravizadas. Foi mal o vacilo. Como você falou, é bem difícil de dizer porque a África é um continente, né? É um continente enorme, com vários países. E o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, dependendo do período, ele se dá em partes diferentes do continente, né? Moçambique faz parte disso, faz parte dessa rota, né? Moçambique não é o principal ator nessa rota, eu acho que as regiões mais importantes aí dentro se a gente for pensar nos territórios que foram colonizados por Portugal, Angola tem uma centralidade muito maior, por exemplo, do que Moçambique, Angola, que hoje é Gana, né? Que também foi em algum período ali dominado pelos portugueses. Mas isso varia muito, né? Eu posso falar um pouco do que eu vejo em Moçambique. Eu acho que Por em favor. Moçambique, em Moçambique hoje tem, por um lado, um grande estigma. Por exemplo, se você é pesquisador, você vai estudar a escravidão, você vai nos arquivos procurar documentação. No meu caso, como estudo história do direito, né, vou procurar processos judiciais desse período para tentar entender como os africanos, né, é, lutavam pela sua liberdade, tentavam, né, boicotar as iniciativas ali dos traficantes de pessoas escravizadas, né? E tem muita dificuldade de acesso nesses arquivos, porque para as pessoas de lá descobrirem que elas são descendentes de pessoas escravizadas é uma vergonha. É uma coisa que elas não querem saber, assim, uma coisa que elas não querem botar à luz, não querem deixar muito público, porque é uma espécie de mancha na história de uma família, por exemplo, ter sido escravizada, ter sido levada, ter sido explorada, né? Então, isso é uma questão muito delicada, eu acho, principalmente para quem faz pesquisa histórica. Eu acho que a gente, no Brasil, né, estando no Brasil, principalmente sendo pessoas brancas, assim, não tem essa dimensão de como isso afeta o cotidiano da vida das pessoas, assim, como as pessoas podem não querer falar sobre isso, elas podem não querer compartilhar as experiências e as dores, né? Porque são histórias muito, muito trágicas, muito fortes, muito violentas, né? Então eu acho que em muitas situações em que eu vejo no Brasil e nos Estados Unidos também, muito essa necessidade de falar, de pôr a público, de tornar acessíveis informações sobre a escravidão. Em Moçambique, eu tenho relatos de outros colegas que fazem pesquisas em outros lugares. Não é bem assim, eles acham isso, inclusive, uma atitude muito, muito ocidental, né? A gente tem que falar sobre tudo, a gente tem que tornar tudo público. Há coisas sobre as quais a gente pode não querer falar e que a gente não deve falar. Que interessante, assim, porque eu realmente ouço aqui no Brasil cada vez mais pessoas de diferentes movimentos negros e pessoas, inclusive do meu círculo, assim, contando histórias de como tem algum antepassado que foi escravizado,
que falam abertamente sobre o racismo, muitas pessoas buscando religiões de matriz africana, com uma busca pela ancestralidade, né? Nem todo mundo eu sei que tem a possibilidade de viajar para diferentes lugares na África, mas eu vejo, por exemplo, o crioulo. Não, mentira, não foi o crioulo, foi o Uhum. Emicida. O Emicida fez um disco lindo, 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 com uma série de parcerias que ele foi fazendo ao longo de uma viagem dele para vários países lusófonos na África, né? Porque ele teve a possibilidade de viajar. E, ao mesmo tempo, me dá uma impressão de que existe uma certa romantização da, do que é África, Uhum. do que é a religião, a cultura, porque é uma coisa que aconteceu, pensando assim, numa coisa do cotidiano de gerações, há muito tempo atrás, Sim. com outras tecnologias e etc, né? Faz sentido o que eu estou te dizendo, assim, essa romantização do que é África, do que é ser negro na África, por parte de muitas pessoas, não diria todas, do movimento, dos movimentos negros. Uhum. Não, eu acho que a gente estava falando sobre efeitos do colonialismo, né? Como a gente pode ver eles no nosso cotidiano. Eu acho que isso também é um dos efeitos. Em primeiro lugar, a diáspora, né? Ou seja, o movimento massivo, forçado de pessoas pro continente americano, né? Vamos pensar aí no Brasil, em Cuba, nos Estados Unidos, que foram grandes portos que receberam quantidades massivas de pessoas escravizadas, né? Então, começamos por aí. E eu acho que isso, né, se a gente for pensar na atualidade, gera uma certa, em primeiro lugar, um desconhecimento do que é a África, porque a África nunca foi valorizada nas narrativas europeias, então é isso, as pessoas são tiradas do lugar de onde elas vêm e elas são obrigadas a, a se assimilarem no lugar onde elas estão. Então, as suas práticas religiosas são reprimidas, suas práticas jurídicas são reprimidas, então cria-se meio que uma ideia de que aquilo tem que ser esquecido e não deve ser lembrado, né? E ao longo do tempo, eu acho que, principalmente depois dos períodos das independências dos países africanos, assim, que essa discussão ela se torna mais política, né? Ela vai mais para o âmbito público, e ela passa a ser uma discussão importante não só para as pessoas que são descendentes dos escravizados, ela passa a ser uma discussão importante para todo mundo. E daí eu acho que é isso, assim, cria-se um outro mito, né, de origem. E tem alguns autores que falam sobre isso, inclusive autores africanos ou afrodescendentes, né? Tem um livro muito interessante do Kwame Appiah, que eu acho que inclusive a gente cita no, no podcast, em que ele fala justamente sobre isso, assim, sobre como é importante a gente refletir sobre essa questão do movimento forçado de pessoas e o que isso gerou para o continente africano, mas que em muitos casos isso acaba gerando uma ideia do continente africano que é tão uniformizadora quanto as ideias coloniais. Né? A ideia de que existe uma herança africana, existe uma maneira de pensar africana, existe uma ancestralidade africana. Não, não, isso não existe, entendeu? Porque é o que a gente falou, a África é um continente feito de grupos muito diferentes, que falam línguas diferentes, que têm religiões diferentes. Então, é difícil você falar de uma ancestralidade africana, assim como você não pode falar de uma ancestralidade indígena na América Latina. Porque tem vários grupos indígenas, tem várias maneiras de se relacionar com o espaço, de perceber o tempo, né? Eu entendo que politicamente é importante que a gente faça um discurso forte em relação a isso para combater o colonialismo, mas o colonialismo ele é tão traiçoeiro que para combater ele, a única estratégia efetiva que a gente tem é meio que tentar usar o mesmo formato de discurso. Ou seja, falar, olha, vocês colonizaram a gente, vocês apagaram a nossa cultura em algum momento, agora a nossa cultura vai ser hegemônica. Vai ser hegemônica seguindo os mesmos parâmetros, assim, sabe? O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Assim, eu quero acreditar que não um opressor, assim, mas usar as mesmas estratégias Uhum. pelo menos no âmbito cultural, né? Porque eu acho que é disso que a gente tá falando aqui hoje. Sim.
usar as mesmas estratégias de hegemonização cultural. Isso que eu estava falando sobre a Igreja Católica, por exemplo, que é uma religião que tem a pretensão de converter todas as pessoas, chegar em todos os lugares, né? Usar um pouco desses elementos, assim, de agora a gente tem que ser hegemônico, agora a gente tem que ser massivo, agora a gente tem que ser, né? E eu acho que é um processo que, que é natural que aconteça, né? Eu acho que é importante que ele aconteça, mas eu acho que na medida em que o tempo vai passando e que a gente vai adquirindo mais conhecimento sobre a África, isso que eu acho muito importante também, né? A gente, pô, tá mais na ordem do dia quando a gente vai ler notícia, quando a gente vai ler livro, quando a gente vai. Pra gente realmente ter contato com o que as pessoas estão fazendo aí e poder interpretar e entender a história desses lugares com as suas devidas nuances, as suas devidas particularidades, como a gente vem fazendo na América Latina também, né? Eu acho que é um processo em construção para essas regiões. E que tem muito a ver com essa questão da diáspora, né? De como um descendente de uma pessoa escravizada, por exemplo, que hoje vive na América Latina, talvez no sul do Brasil, vamos por aí, que é um lugar super branco, né? Que se percebe como um lugar super branco. Como essa pessoa compreende a ancestralidade dela, como ela entende, sabe? Ela imagina a África de um jeito, depois que ela vai lá é de outro, como se dá esses processos. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, assim, sobre uma descendente de escravizados, que é professora nos Estados Unidos, falando sobre o processo dela de ir para Gana, para a região da Costa do Ouro ali, que foi uma região que, enfim, foi super importante no tráfico transatlântico, muitas pessoas escravizadas saíram dessa região. Ela vai para lá para visitar esse lugar, para tentar entender a história dela. E ao chegar lá, ela vai se dando conta de que o que ela tem na cabeça dela, que é a história dela, as pessoas dali não entendem, assim, não entendem porque ela se emociona tanto indo em alguns lugares, não entendem porque ela acha importante falar de determinadas coisas, não entende porque ela fica brava quando fazem algumas piadas. Então é a identidade diaspórica, eu acho que é um efeito muito forte do colonialismo e que liga a África e a América Latina, né? Porque ela se dá no oceano, né? Uma identidade que se cria aí nesse. O meu referencial, Silvio, ele era arcaico a respeito da África contemporânea. Então eu tinha um monte de imagem romântica cristalizada dentro de mim, eu desci de lá e tudo que eu falava no começo, no meio, no final da frase tinha escravidão. Tudo. Meu camarada que estava junto comigo, lá de Angola, Francisco, e ele ouvindo tudo e falando, e a gente conversando sobre várias coisas, e uma hora ele me falou assim: mano, eu entendo que vocês brasileiros têm uma experiência muito próxima da escravidão e é um definidor da sociedade de vocês. Mas, para nós, isso são 4 séculos. A África tem mais de 10 mil anos de história. É injusto que a gente bata nessa tecla e reproduza essa ideia como se ela fosse o centro de reflexão a respeito de tudo que a África pode significar. Nesse momento, Silvio, ele cometeu uma das coisas mais bonitas que alguém fez por mim. Ele tirou a lente eurocêntrica da experiência da africanidade em mim. E naquele momento, mano, eu deixei de ser uma pessoa negra para virar uma pessoa. Esse aqui é um áudio do Emicida em entrevista com o Silvio Almeida. Está disponível no YouTube. Eu vou colocar o link na descrição do episódio. Señores. E bom, eu tô vendo aqui que o nosso tempo, infelizmente, tá acabando. Eu ficaria aqui contigo, Raquel, dias falando sobre colonialismo e decolonialismo, contracolonialismo e etc. A gente é um assunto que dá muito pano para manga. Mas antes de terminar, eu queria te pedir alguma recomendação cultural e, de novo, pensando cultura como essa coisa assim muito, muito, muito ampla, das coisas que os seres humanos fazem que não são determinadas pela biologia. Então, desde um livro, um museu, uma música, um perfil em redes sociais, um filme, enfim, o que você quiser. Você pode deixar alguma recomendação sobre esse tema para os nossos ouvintes?
além do Tramas Ai, Coloniais. com certeza. Também me dá vontade de falar muitas coisas, assim, Por favor. porque eu acho que o Tramas Coloniais também foi uma tentativa de reunir todas essas leituras e essas referências, né, com as quais eu tava interagindo, que estavam me afetando, que estavam me mudando como ser humano, né, no meu processo de pesquisa. Então, eu acho que no Tramas aparecem muitas coisas, assim, mas. Bom, para falar de um livro que eu acabei de falar aqui, né, que eu acabei de citar e que eu acho que é muito interessante para a gente pensar no quão complexo é o colonialismo e os seus efeitos, assim, complexo em níveis que a gente nem está acostumado a pensar. Eu indicaria esse livro da Saidiya Hartman, que chama Perder a Mãe, que é esse livro que eu acabei de mencionar, né, com a história dessa mulher que é descendente de pessoas escravizadas, que é professora nos Estados Unidos e que faz essa viagem para Gana para tentar entender quem ela é, quem são os antepassados dela, e ela vai narrando em um tom muito pessoal, assim, um livro escrito em primeira pessoa, não é um livro nada acadêmico, é um livro que foi traduzido para vários idiomas também, então eu acho que ele é bem acessível, né? Que eu acho que coloca a gente para refletir sobre a tragédia e sobre as confusões que o colonialismo gera na nossa cabeça, né? E como a gente pode se perceber dentro desse lugar. A outra recomendação que também tá, enfim, eu revi há pouco tempo, e que tem me impactado muito nas últimas semanas, principalmente, está muito na minha cabeça, né? É um documentário que chama Exterminem Todos os Selvagens, Exterminate All the Brutes. É uma série documental, na verdade, são 4 episódios, de 1 hora, mais ou menos cada um, que foi dirigida pelo mesmo diretor do Eu Não Sou o Seu Negro, que é um documentário muito famoso sobre o James Baldwin. E nessa série documental, o diretor, ele basicamente vai tentando mostrar pra gente essas questões que a gente estava conversando hoje, né? Como o colonialismo, ele vai aparecer ele vai se relacionar com o movimento de supremacia branca, como ele vai se relacionar com grandes tragédias ambientais, como ele vai se relacionar com regimes de opressão e exterminação de outras raças, de outras etnias. Então ele fala, sei lá, desde do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, mas também o racismo, também as crises de refugiados que a gente tem hoje. É, é um documentário muito forte, assim, muito denso, mas que eu acho que, assim, no final de cada episódio você sai com aquele tapa na cara, assim, de porra, o que que eu faço, né, a partir de tudo isso, assim, como eu me posiciono no mundo a partir de todo esse conhecimento. E também é um documentário muito autobiográfico, porque o diretor é um imigrante haitiano, né, que cresce nos Estados Unidos, mas que tem pais que transitam muito pela África nesse momento das independências dos países africanos. Vem de uma elite intelectual haitiana, né? O pai dele, eu acho que era um assessor ou trabalhava como em algum alto cargo político para vários presidentes aí dos países africanos independentes. Então ele teve esse privilégio, né, de transitar pela elite cultural branca e de se formar a partir disso, mas ele também usa isso como uma arma para falar sobre outras coisas e para fazer a gente pensar sobre o colonialismo e os seus efeitos no presente. Então também é um documentário muito legal. E eu deixo aqui minha dica também, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, que com certeza eu pronuncio mal o nome dela, mas o mundo inteiro pronuncia, então tá tudo bem. Mentira, não tá tudo bem. Ela tem, bom, todos os livros dela são maravilhosos, ela é uma diva more, master, e eu gosto muito do TED dela, O Perigo da História Única, que ela conta um pouco da experiência dela. Ela é nigeriana, uma mulher negra nigeriana que vai estudar nos Estados Unidos, e ela conta das conversas que ela tinha na universidade. Ela estava na graduação lá e as conversas que ela tinha com os amigos dela, né? Qual que é a música tribal que vocês ouvem lá na África? Ela, Mariah Carey.
né? Então, ela fala muito sobre a história única, e como ela tinha também ela é filha de professores universitários, né? Ela vem de uma classe média nigeriana e a gente aqui sequer imagina que existe uma classe média na Nigéria, né? A África é só aquelas crianças magérrimas e ossudas, né? Então essa também é uma história única sobre a África. E ela vem de uma classe média africana, uma classe média nigeriana, universitária, e ela também tinha uma história única sobre quem eram os pobres no país dela, né? Então, procurem lá O Perigo da História Única, da Chimamanda Adichie. Raquel, tem mais alguma coisa que você queria deixar aqui para os nossos ouvintes? Mais alguma mensagem? Eu acho que convidar todo mundo a ouvir o Tramas Coloniais, né? Quem ainda não conhece, e a interagir com a gente, assim, eu acho que é muito gratificante e muito importante pra gente, né? Saber como as pessoas estão recebendo, o que que elas estão achando, conversar eventualmente com as pessoas, como a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que o contato surgiu a partir de você ter ouvido o podcast e pensado sobre essas questões. E eu acho que a grande intenção ao produzir esse projeto foi abrir conversas, justamente fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, é isso, deixar esse convite, essa provocação também, porque eu acho que não é um exercício muito fácil, não é muito agradável, não é muito divertido em muitos sentidos, mas eu acho que vale muito a pena e é muito necessário, assim, tem muito aprendizado e muita transformação que pode surgir a partir daí. Com certeza. Raquel, super, hiper, ultra, mega obrigada. Aliás, se você quiser saber o que eu achei do podcast, eu achei fenomenal, crucial. Todo mundo tem que ouvir Tramas Coloniais mesmo, mesmo, mesmo. Não é publi, gente, é de coração. E muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos aqui. Você é sempre bem-vinda, sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira falar, divulgar, o La Mescla tem as portas totalmente abertas para vocês. Super obrigada. Muito obrigada, menina, eu que agradeço.